Além dos tradicionais Six Flags Over Texas e Six Flags Fiesta Texas, esse estado lá dos Estados Unidos já contou com outro parque também bastante tradicional, que está marcado na memória de muita gente até hoje, principalmente dos residentes um pouco mais antigos da cidade de Houston, lá do Texas, que puderam curtir e aproveitar bastante o Six Flags Astroworld. No terceiro episódio da nossa série Que Fim Levou, vem conhecer um pouquinho mais sobre a história desse parque super icônico que existiu lá nos Estados Unidos. É depois da vinheta. Oi pessoal, eu me chamo Matheus, faço parte aqui do Plena Diversão, onde a gente compartilha vários conteúdos relacionados a parques e atrações turísticas nacionais e internacionais. Antes do vídeo, como sempre, a gente sempre pede, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like, já ativa o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos quando eles forem upados no nosso canal em primeira mão. Isso tudo faz com que nosso conteúdo alcance novos públicos e a gente consiga seguir produzindo conteúdos cada vez mais legais para vocês, combinado? Não é novidade para ninguém que os Estados Unidos concentram uma das maiores quantidades de parques que a gente tem pelo mundo, ficando atrás hoje apenas da China. E, como é de se esperar, assim como são muitos os parques por lá, também são muitos os fechamentos desses parques que acontecem lá no país. E apesar de muitos desses empreendimentos acabarem fechados por uma série de problemas, como por exemplo uma crise financeira ou até mesmo um desastre ambiental, como foi o caso do Six Flags New Orleans, devido ao furacão Katrina, eles sem dúvida alguma acabam marcando a história de muita gente que visitou e que passou, às vezes, a infância inteira curtindo, aproveitando seus finais de semana nesses parques. Como é o caso, por exemplo, a gente tem um caso muito parecido aqui no Brasil, infelizmente, do falecido Play Center, que fez parte aí da história de muita gente e é lembrado com muito carinho até hoje. Já lá nos Estados Unidos, o Six Flags Astroworld, que é o tema desse nosso vídeo, do Que Fim Levou, representa uma situação bem parecida com essa, tendo sido fechado em outubro de 2005. Esse sonho todo começou lá em 1967, quando o prefeito da cidade de Houston, que era acima de tudo um multimilionário, comprou um terreno de 470 mil metros quadrados, ali numa região muito privilegiada da cidade, que já tinha uma arena de eventos e queria, além de construir esse parque de diversões, criar de fato uma região, um centro de entretenimento, com lojas, com lazer noturno, e onde esse Astroworld, que no futuro virou um Six Flags, estava incluso. E de todo esse terreno de 470 mil metros quadrados, 230 mil foram dedicados exclusivamente para o desenvolvimento do Astroworld, para que se tornasse, sem dúvida alguma, um dos principais parques temáticos dos Estados Unidos naquela época. E todo o projeto do Astroworld teve um investimento total de 25 milhões de reais naquele início e ele foi todo projetado pela mesma empresa responsável pelo Six Flags Over Texas, ou seja, era uma qualidade de alto nível para aquela época também, e eles esperavam receber desde a primeira temporada já mais aí de 1 milhão de visitantes anualmente. A inauguração do parque, então, acabou acontecendo no ano seguinte, em 1º de junho de 1968, e para a gente ter uma ideia de como era de fato uma realidade totalmente diferente da que a gente tem hoje, os ingressos vendidos ali para aquela inauguração custavam $4,50 para os adultos e $3,50 para as crianças, e dava acesso a todas as atrações do parque, claro, tirando as não pagas, como barracas, enfim, mas todas as atrações principais davam acesso por esse ingresso que para a época já era um valor
um pouco elevado, mas que hoje pra gente não representa quase nada. Durante o primeiro final de semana de funcionamento do Astroworld, o parque acabou recebendo aproximadamente 50 mil pessoas só nesse sábado e domingo, o que deixou, sem dúvida alguma, o prefeito que elaborou que teve todo esse sonho, colocou em prática, muito empolgado com o empreendimento. Durante esses primeiros anos de funcionamento do parque, eles acumularam algumas inaugurações importantes de atrações bem legais por lá, mas já em 1975, ou seja, próximo ali de 7 temporadas de existência do parque, o prefeito já acumulava mais de 30 milhões de dólares em dívidas, já que o parque nos anos seguintes não cumpriu com o esperado em termos de lucro, em termos de visitação, o que fez com que ele liquidasse toda a sua dívida, vendesse a sua parte na companhia, e aí os credores de toda essa dívida, eles tomaram posse do Astroworld e optaram por vender o parque para a rede Six Flags. Com esses novos donos, o parque conseguiu se recuperar de novo e seguir em crescente novamente com a inauguração de outras atrações super legais ao longo dos anos seguintes. E como destaque, já em 1976, ou seja, apenas um ano depois da venda para o Six Flags, eles inauguraram a Texas Cyclone, que era uma montanha-russa de madeira que ficou super conhecida por lá e que, além de tudo, como curiosidade, ela é um espelho, ou seja, um clone exato da Cyclone que tem no Coney Island, lá em Nova York. Outras novidades também foram sendo inauguradas, montanhas russas cada vez mais impressionantes e de última tecnologia conforme iam surgindo ali naquela época, e fez com que o Astroworld, acima de tudo, se destacasse, principalmente entre os concorrentes que abriram e acabavam fechando de forma muito rápida, ou seja, provava que o Astroworld tinha todo um planejamento muito bem executado para se sobressair e conseguir se manter acima, por exemplo, do Busch Gardens Houston, que existiu por apenas 2 anos por lá, abrindo em 71 e fechando ali bem cedo em 73 por causa de todas essas dificuldades. E para complementar toda a experiência ali daquela região, o Six Flags optou por expandir e construir um parque aquático bem ao lado do Astroworld, que acabou sendo chamado de Waterworld, e com 40 mil metros quadrados. Ele tinha ali as atrações clássicas de parques aquáticos, piscina de ondas, rio lento, alguns toboáguas mais radicais, e acabou funcionando até o último dia de funcionamento do complexo como um todo, que, como a gente já falou, aconteceu em outubro de 2005. No total, 12 montanhas russas passaram pelos quase 40 anos do parque, e algumas delas super especiais, com layouts únicos, uma coisa bem clássica. Foi o caso, por exemplo, da Texas Tornado, que inaugurou por lá em 98 e foi um layout exclusivo, único até hoje, desenvolvido pela alemã Schwarzkopf.
Aliás, dentre todas essas 12 que existiram por lá, hoje somente 2 delas continuam em funcionamento em outros parques. Destaque, claro, para a Suspended Looping Coaster da Vekoma, que saiu de lá quando o parque fechou e foi inaugurado em 2010 em outro parque da rede, o La Ronde, que é localizado no Canadá. E com uma série de problemas que a Six Flags como um todo sofria naquela época, eles tiveram que fazer dar uma enxugada ao máximo nos custos em todos os seus parques, parte de manutenção, e infelizmente o Astroworld acabou entrando nesse big deal aí para tentar resolver ao máximo essas dívidas. Os motivos dados pela rede na época do fechamento eram como a supervalorização do terreno em que ele se localizava, ou seja, especulação imobiliária principalmente. Tinha também a questão de movimentação de público, eles alegaram que o Astroworld não recebia mais o nível de público esperado, então os custos acabavam não sendo tão adequados para o público que eles recebiam, e aí o parque teve esse triste fim. Aí, depois de toda a remoção do parque, que começou logo ali depois do fechamento, em outubro de 2005, o terreno, que chegou a ser avaliado em 150 milhões de dólares, na verdade acabou sendo vendido por apenas 77 milhões e segue até hoje sendo usado apenas como estacionamento para alguns eventos da cidade. Ou seja, todo esse problema criado, toda essa especulação no final acabou não servindo de nada e apenas para acabar com um dos principais parques da região. Agora, o parque foi tão marcante para a memória de tanta gente que passou, que chegou a visitar o Six Flags Astroworld, que até personalidades super famosas hoje, como é o caso do Travis Scott, acabaram por homenagear o parque, já que ele nasceu na cidade e passou toda a sua infância visitando o parque, então nada melhor do que uma homenagem para esse espaço super especial para ele. Agora, como será que ele fez isso? É fácil. Ele lançou um álbum em 2018 com o mesmo nome do parque, trouxe toda uma temática voltada para parques de diversões para a estrutura da turnê desse álbum, toda a parte de souvenirs dessa era que ele teve do CD dele é voltado para parques de diversões, tem o logo original do Astroworld, então foi realmente... os clipes dele na real também tem várias referências a parques de diversões e mostram aí todo o carinho que ele tinha de ter passado toda a infância por lá. Agora me conta aí nos comentários se você já tinha ouvido falar desse parque, já tinha se interessado por pesquisar. Eu espero que, se a resposta for não, eu tenha estimulado você um pouquinho a desbravar aí. Tem vários conteúdos super legais de pessoas de fora com relação a esse parque. Tem muita fonte super legal, documentário, sites de notícia que contam um pouquinho da trajetória do Six Flags Astroworld, que é super interessante e deixa a gente aí com um pouquinho de nostalgia e até pensando um pouquinho no Play Center, que, como eu falei, lembra bastante a situação que eles passaram, né, até o fechamento, e ambos ficaram marcados aí na memória de muita gente. Por fim, não esquece de se inscrever no nosso canal, como sempre, a gente sempre pede. Já deixa seus comentários, suas opiniões. Sua opinião é muito importante pra gente. Sugere aí temas para os próximos vídeos que a gente pode explorar. Quem sabe você não vê aqui no futuro um tema que você sugeriu pra gente. Fora isso,
Não esquece também de compartilhar todo o nosso conteúdo para os seus amigos, familiares e até o próximo vídeo.